Você não tem permissão para estar aqui, senhora. A oficial Laura Bennett bloqueou abruptamente a passagem de Clara Montgomery no estacionamento do Hospital St. Harrison, a mão pairando ameaçadoramente sobre o cacetete. Esta área é exclusiva para funcionários e pacientes com credenciais confirmadas. Clara, com 73 anos, segurava firme sua bolsa de couro vintage e uma pasta com documentos médicos. Suas pernas tremiam ligeiramente, não de medo, mas pelo cansaço. De uma noite inteira cuidando de sua neta na UTI pediátrica. Oficial, eu tenho autorização. Minha neta está internada e preciso entregar estes exames ao médico dela. Claro que tem. Laura interrompeu com um sorriso frio, carregado de sarcasmo. Sempre aparece uma desculpa. Mostre os documentos e não tente inventar histórias. Clara abriu a bolsa calmamente, retirando seu crachá de visitante oficial do hospital e a pasta médica com o nome Emily Montgomery, UTI pediátrica 5207. Cada movimento era deliberado, cheio de controle. Havia algo na postura de Clara que denunciava décadas de dignidade conquistada, enfrentando situações muito mais desafiadoras. Laura examinou os papéis com exagero, como se esperasse encontrar alguma falha, questionando até a autenticidade da situação. Clara Montgomery, 73 anos, diz que a criança é sua neta. A oficial enfatizou o netinha com uma entonação carregada de desconfiança. Que conveniente. Sempre aparecem parentes quando precisam de acesso a lugares caros. Emily tem apenas 9 anos e sofreu uma parada cardíaca ontem. À noite, Clara respondeu firme, mas havia nos olhos dela uma serenidade quase sobrenatural, como se tivesse enfrentado tempestades muito mais perigosas e saído ilesa. Estou aqui há 16 horas seguidas e preciso entregar esses exames do laboratório particular. Laura devolveu os documentos com um gesto brusco, quase os derrubando. Sua neta é uma criança negra em um hospital particular caro. Interessante. Como vocês sempre aparecem nesses lugares quando algo acontece. Provavelmente nem tem convênio de verdade. Clara guardou os papéis lentamente, os dedos roçando discretamente uma medalha dourada pendurada em uma corrente fina no pescoço. Por um instante, seu olhar endureceu com uma determinação que fez Laura recuar sem perceber. Oficial Bennett. Clara pronunciou o nome da policial com uma precisão que deixou Laura desconfortável. Posso perguntar há quanto tempo trabalha neste hospital? 3 anos. Por quê? Isso não é da sua conta, senhora. 3 anos. Clara repetiu pensativamente, como se memorizasse cada detalhe. Tempo suficiente para conhecer todas as regras e para saber que familiares de pacientes internados têm livre acesso ao estacionamento independentemente da aparência. A resposta enigmática e a forma como Clara enfatizou aparência irritou profundamente Laura. Escute aqui, vovó. Não me interessa suas historinhas. Este estacionamento não é lugar para pessoas como você. Ou entra no hospital agora ou sai daqui imediatamente. Clara, discretamente, consultou seu relógio de pulso militar, pesado e preciso, um contraste curioso com sua aparência de senhora idosa. Pessoas como eu, disse suavemente, um sorriso quase imperceptível surgindo nos lábios. É fascinante como se fazem julgamentos sem conhecer toda a história. Oficial Bennett. Laura interpretou o sorriso como provocação. Está zombando de mim? Acha que pode desrespeitar a autoridade só por estar num hospital particular? Ou vai me dizer que conhece o diretor daqui? De forma alguma, oficial. Tenho enorme respeito pela autoridade legítima. Clara destacou a palavra legítima de uma maneira que fez Laura franzir o senho. Meu filho sempre me ensinou que respeito se conquista pelo caráter, não pela arrogância. Seu filho? Laura gargalhou com desdém, atraindo
Olhares curiosos de outros funcionários. Deixe-me adivinhar. Advogado, professor universitário ou na prisão, como a maioria dos filhos de gente como vocês. A pergunta cortou o ar como uma lâmina, mas Clara não demonstrou raiva. Sua postura se tornou ainda mais ereta, e algo em sua expressão mudou completamente. Não era mais apenas uma senhora idosa sendo intimidada. Era alguém que conhecia o verdadeiro peso da autoridade e avaliava a situação cuidadosamente. Meu filho, Clara pausou, tocando a medalha dourada de forma quase ritualística. Tem uma profissão que exige disciplina, hierarquia e, principalmente, respeito pelos mais velhos e vulneráveis. Laura não percebeu a mudança sutil no tom de Clara, nem que outros funcionários observavam a cena com desconforto crescente. O que ela também não sabia era que Clara havia discretamente ativado a gravação de voz em seu celular, capturando toda a conversa. Que profissão linda e nobre! Debochou Laura, sua arrogância atingindo níveis perigosos. Aposto que ele ficaria orgulhoso de ver sua mãe perturbando a ordem e desrespeitando a lei. Clara sorriu novamente, desta vez com uma confiança silenciosa, inabalável, típica de quem detém poder real. Tenho certeza de que meu filho ficará extremamente interessado em saber como familiares de pacientes vulneráveis são tratados neste hospital. Oficial Bennett. A frase soou como uma promessa solene, fazendo Laura sentir um arrepio inexplicável. Em silêncio, Clara havia enviado sua localização para um número de emergência exclusivo, acionando uma cadeia de comando que chegava aos mais altos escalões militares do país. Ali, diante de todos os olhares de desprezo, Clara permanecia firme, guardando um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Sabe de uma coisa, Sra. Montgomery? Acho que você está mentindo sobre essa criança. Laura deu um passo ameaçador, invadindo o espaço de Clara. No coração do Oceano Atlântico, supervisionando uma operação crítica de segurança marítima, completamente alheio à confusão no estacionamento do hospital. Vou precisar revistar sua bolsa para ter certeza de que não está transportando nada suspeito. A oficial Laura Bennett avançou novamente, invadindo o espaço pessoal de Clara Montgomery. Clara permaneceu imóvel, mas algo mudou em seus olhos. Oficial Bennett, revistar uma idosa sem mandado ou causa provável não é apenas ilegal, é uma violação federal dos direitos civis. Sua voz manteve-se calma, mas carregava uma precisão jurídica que fez Laura hesitar por um instante. Não me venha com juridiquês, vovó. Eu sei muito bem quais são meus direitos como oficial de segurança. Num gesto brusco e desnecessário, Laura arrebatou a bolsa de Clara, espalhando seu conteúdo pelo chão do estacionamento. Medicamentos, lenços, a carteira, chaves e documentos médicos. Entre os itens, uma medalha dourada pendurada em corrente brilhou ao sol. Laura a pegou com desdém, examinando-a como se fosse uma bugiganga barata. Que bela fantasia! Deixe-me adivinhar. Foi do seu marido que morreu na guerra ou comprou numa loja de antiguidades para impressionar alguém? Clara a observava, uma mistura de dor e uma raiva silenciosa percorrendo sua expressão. Essa medalha pertenceu ao meu falecido marido, comandante Richard Montgomery. Ele a recebeu por bravura em operações no Vietnã. Sua voz tremia ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva contida e controlada. Claro que pertenceu. Laura jogou a medalha de volta ao chão, onde ela bateu no asfalto com um som metálico ecoando como um tiro. E o próximo passo é me dizer que seu filho imaginário também é militar, certo? Clara se abaixou lentamente para recolher a medalha. E foi então que Laura notou um detalhe que havia passado despercebido. Atrás da medalha havia uma gravação em relevo que dizia: "Em memória do comandante Richard Montgomery,
pai do almirante. Daniel Montgomery, USN. Laura leu, mas escolheu ignorar o aviso, achando que era mais uma dessas histórias inventadas. Naquele momento, o Dr. Harrison, cardiologista pediátrico de renome, saiu pela porta principal do hospital, procurando por Clara. Senhora Montgomery, que bom encontrá-la. Preciso falar sobre os novos exames da Emily. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Clara, ajoelhada no chão, recolhendo os pertences, e Laura observando com desdém. Dr. Harrison. Clara levantou-se com dignidade. Estava justamente tentando entregar os exames que o senhor solicitou. Doutor, interveio Laura rapidamente. Esta mulher estava causando distúrbios no estacionamento. Estou conduzindo uma investigação de rotina. Dr. Harrison franziu as sobrancelhas, desconfortável. Oficial, a senhora Montgomery é a avó de uma de minhas pacientes mais críticas. Ela tem total autorização para estar aqui. Ele se dirigiu a Clara com voz gentil. Como está se sentindo? Sei que tem sido uma noite difícil. Estou bem, doutor, apenas lidando com um mal-entendido. Clara manteve a compostura, e Dr. Harrison, que havia lidado com famílias militares por décadas, percebeu algo familiar na postura dela. Ombros eretos, calma quase sobrenatural diante da adversidade. Laura, irritada com a interrupção, tentou reassumir o controle. Doutor, com todo respeito, questões de segurança são minha responsabilidade. Esta mulher estava agindo de forma suspeita e tenho todo o direito de investigar. Suspeita como? Dr. Harrison perguntou firme, acompanhando cada passo da oficial. Inventando histórias sobre parentes doentes e alegando que portam itens questionáveis. Laura apontou para a medalha que Clara ainda segurava, insinuando falsamente alguma conexão militar. Dr. Harrison observou a peça e seu semblante mudou. Ele já havia visto medalhas semelhantes, todas pertencentes a famílias com histórico militar de altíssimo nível. Oficial Bennett. Sugiro que tenha mais cuidado com suas acusações. A sugestão do médico apenas alimentou a arrogância de Laura. Doutor, entendo que queira proteger sua paciente, mas não vou permitir que criminosos usem crianças doentes como desculpa para atividades ilícitas neste hospital. Clara finalmente guardou a medalha e olhou diretamente para Laura. Oficial Bennett, minha neta está lutando pela vida no andar de cima. Meu filho está em uma operação internacional, servindo nosso país. Tudo o que desejo é entregar estes exames e voltar para o lado dela. Havia algo na forma como ela disse, operação internacional, que fez Dr. Harrison prestar atenção. Seu filho, no mar. Laura riu, debochando. Deixe-me adivinhar, capitão de cruzeiro ou numa plataforma de petróleo? Clara tocou novamente seu relógio militar, conferindo a hora com precisão quase ritualística. Meu filho comanda homens e mulheres que dedicaram suas vidas a proteger pessoas como você, Official Bennett. Pessoas que, infelizmente, às vezes, não merecem essa proteção. As palavras de Clara provocaram um calafrio na espinha de Laura, mas sua arrogância a impediu de recuar. Dr. Harrison se afastou discretamente, sacando o celular. Ele conhecia bem famílias militares e reconheceu imediatamente sinais de comando. A medalha, o relógio, a postura, a forma precisa como Clara falava sobre hierarquia. Oficial Bennett, permita-me uma pergunta. Quantas famílias militares você já desrespeitou, assumindo que mentiam sobre seu serviço? A pergunta pegou Laura desprevenida. Isso não vem ao caso. Ela respondeu tentando recuperar o controle. Vem. Sim, replicou Clara calmamente. Famílias militares têm certas proteções legais e conexões que civis subestimam. Ela pausou, deixando o peso das palavras ecoar. Meu filho sempre me ensinou que respeito se conquista pelo caráter, não pela intimidação. Nem todos aprenderam essa lição.
Laura sentiu novamente o arrepio, mas manteve a postura arrogante. Não me importa se seu filho é almirante da Marinha. Aqui quem manda sou eu. Clara sorriu pela primeira vez desde o início da confrontação. Não era um sorriso de rendição, mas de alguém que acabara de ouvir exatamente o que precisava. Almirante da Marinha, repetiu lentamente, gravando cada palavra. Interessante que tenha mencionado essa patente específica, oficial Bennett. Naquele exato instante, a milhares de quilômetros de distância, o almirante Daniel Montgomery estava em plena operação de segurança, totalmente alheio à tensão no estacionamento do Hospital St. Harrison. Clara Montgomery manteve-se ereta, cada fibra de seu corpo demonstrando controle absoluto. Enquanto a oficial Laura Bennett gritava e gesticulava, o almirante Daniel Montgomery, no centro de comando naval a centenas de quilômetros, terminava uma reunião estratégica quando seu sistema de alerta familiar disparou. Um sinal GPS havia sido enviado automaticamente. Sua mãe havia ativado o protocolo de segurança familiar, uma medida que ele mesmo estabelecera para situações de risco extremo. No estacionamento do Hospital St. Harrison, Clara permanecia firme, como alguém que carregava um segredo devastador demais para ser revelado antes da hora certa. Cada palavra arrogante de Laura era gravada, cada gesto de desrespeito cuidadosamente registrado. Cada momento de humilhação seria transformado em evidência para uma justiça que a oficial mal podia imaginar. Jennifer, ainda descontrolada, continuava sua tirada preconceituosa. Sabe qual é o problema com vocês? Sua voz subiu, carregada de arrogância. Acham que podem inventar qualquer história e todos vão acreditar. Filhos militares, medalhas de guerra, netas doentes... Tudo mentira para conseguir privilégios. Clara observava a oficial com a paciência de décadas de experiência como esposa e mãe de militares. Ela sabia que os verdadeiros predadores sempre se revelam quando se sentem seguros. Oficial Bennett, posso fazer uma pergunta? Disse Clara, a voz fria e controlada. Você tem filhos? A pergunta inesperada desestabilizou Laura. Isso não é da sua conta, respondeu ela, hesitando por uma fração de segundo. É sim, replicou Clara com calma glacial, porque em breve você terá que explicar para eles por que mamãe perdeu o emprego ao atacar uma família militar. E gostaria de saber se eles se orgulharão da mulher que você se revelou ser hoje. Dr. Harrison, que havia se afastado para uma ligação, voltou com uma expressão de respeito imediato. Ele reconheceu nos documentos médicos de Emily, no plano de saúde militar de elite e nas autorizações especiais, sinais que só apareciam em famílias de oficiais de altíssimo escalão. Senhora Montgomery, disse ele com um gesto respeitoso que fez Laura franzir o senho. Acabei de falar com a administração do hospital. Gostaríamos de oferecer nossa suíte VIP de acompanhamento para que a senhora possa descansar adequadamente enquanto Emily se recupera. Laura explodiu. Doutor, esta mulher estava causando distúrbios. Não pode simplesmente recompensá-la? Oficial Bennett, respondeu o Dr. Harrison, sua autoridade firme. Sugiro que tenha cuidado com suas próximas palavras. Descobri informações relevantes sobre nossa paciente e sua família. Clara percebeu imediatamente o entendimento silencioso entre os dois homens. Dr. Harrison reconhecia exatamente com quem estava lidando. Que informações? Laura exigiu, mas a confiança de sua voz diminuíra. Senhora Montgomery, gostaria que eu acionasse os canais apropriados sobre este incidente? Perguntou o médico, carregando significados profundos. Clara compreendeu. Ele oferecia ativar protocolos especiais para famílias militares que sofrem discriminação. Doutor, meu filho sempre me ensinou que algumas situações se resolvem sozinhas quando as pessoas certas são informadas no momento certo.
Clara respondeu com serenidade. Laura, percebendo que perdia o controle, elevou ainda mais a agressividade. "Chega dessa conversa conspiratória", gritou, apontando para Clara. "Vai sair deste estacionamento agora ou vou prendê-la." Por perturbação da ordem e resistência à autoridade, Clara olhou para o relógio militar novamente. Haviam-se passado 18 minutos exatos desde a ativação do sinal de emergência. "Oficial Bennett, tem certeza de que quer prender a mãe de um oficial militar graduado?" disse Clara calmamente. "Uma vez que o processo comece, ele segue protocolos específicos que não podem ser interrompidos." "Não me importa se seu filho é o presidente", replicou Laura, mão no cacetete. "Vai sair agora ou eu faço você sair." Clara sorriu pela segunda vez, mas não era o sorriso de uma senhora idosa. Era a confiança serena de alguém que sabia que o momento decisivo havia chegado. "Oficial Bennett, permita-me esclarecer algo. Quando você ataca uma família militar, não está lidando apenas com uma pessoa. Está lidando com uma cadeia de comando inteira que leva a proteção de suas famílias muito a sério." Laura zombou, mas Dr. Harrison percebeu que outros funcionários do hospital começaram a se afastar discretamente, reconhecendo sinais de que uma tempestade estava prestes a atingir. Clara fechou os olhos por um instante, calculando mentalmente os minutos restantes para que a cadeia de comando militar completasse seu ciclo. 17 minutos para localizar a posição exata, 8 minutos para confirmação de identidade, 23 minutos para mobilização de recursos. "Oficial Bennett", disse Clara, abrindo os olhos com serenidade quase sobrenatural. "É interessante como certas frases têm significados muito específicos no contexto militar." Laura hesitou, mas rapidamente recuperou sua arrogância. "Pare de falar em códigos e diga a verdade. Qual é o nome do seu filho? A patente dele? Em que navio serve?" Clara sorriu pela terceira vez, agora com uma expressão quase piedosa. "Oficial Bennett, meu filho serve no USS Gerald R. Ford. Talvez você não conheça o nome, mas posso garantir que em poucos minutos você saberá exatamente quem é o almirante Daniel Montgomery." A menção do porta-aviões mais avançado da Marinha Americana fez Dr. Harrison engasgar. Jennifer manteve postura agressiva, sem compreender que acabara de ouvir o nome de uma das armas mais poderosas do arsenal militar. "Que conveniente", zombou Laura. "Aposto que ele é apenas o capitão do navio também, não é?" "Oh, ele comanda toda a força-tarefa", respondeu Clara com calma absoluta. "E neste exato momento está recebendo um relatório detalhado sobre como sua mãe está sendo tratada por uma oficial que claramente desconhece as consequências de suas ações. No centro de comando, a centenas de milhas oceano adentro, o almirante Daniel Montgomery ouvia em tempo real a gravação transmitida automaticamente pelo dispositivo de emergência de sua mãe. No estacionamento do hospital, Clara permanecia serena, contando os segundos para que a arrogância de Laura se transformasse em compreensão aterrorizante de que ela havia escolhido o alvo completamente errado. A calma de Clara não era resignação, era paciência calculada. A tempestade estava prestes a chegar, o primeiro sinal. O som distante de helicópteros militares se aproximando, enquanto Dr. Harrison e funcionários experientes olhavam para o céu, apreensivos. "Gostaria de saber se você já precisou explicar suas ações para um oficial de alta patente", disse Clara, interrompendo Laura com uma voz que era calma, mas cheia de autoridade. Jennifer tentou rir, mas desta vez a confiança havia desaparecido. O rugido ensurdecedor de 2 helicópteros UH-60 Black Hawk cortou o céu sobre o estacionamento do Hospital St. Victoria. O vento das hélices levantou papéis e folhas pelo ar, enquanto uma tropa militar desembarcava com precisão quase cirúrgica.
O primeiro a surgir foi um homem imponente, por volta de 46 anos, trajando o uniforme naval de gala, 4 estrelas douradas brilhando nos ombros. Sua presença exalava autoridade absoluta, o tipo de comando que faz generais se curvar e líderes mundiais consultarem cada palavra sua. Laura Bennett ficou boquiaberta. Sua arrogância se dissolveu instantaneamente ao perceber as insígnias de um almirante da Marinha Americana. O que está acontecendo aqui? Gaguejou a oficial. Clara Montgomery sorriu pela 4ª vez, agora com a serenidade de uma mãe prestes a presenciar justiça sendo feita. Oficial Bennett, disse Clara, gostaria de apresentar meu filho, Almirante Gabriel Montgomery, comandante da 6ª Frota e responsável pela maior força-tarefa naval em operação no Atlântico Sul. O sangue literalmente esvaziou do rosto de Laura, suas pernas tremeram. A magnitude de seus erros começava a se materializar diante de seus olhos. Gabriel caminhou até sua mãe com passos firmes, acompanhado por oficiais de alta patente e 2 advogados militares carregando pastas volumosas. Sua expressão era de fúria controlada, o tipo de raiva gelada que apenas oficiais de elite conseguem demonstrar. Mãe! Sua voz combinava autoridade e cuidado. Está tudo bem? Estou bem, Gabriel. Apenas um pouco cansada de ser tratada como criminosa enquanto visitava minha neta doente, respondeu Clara, entregando o celular com a gravação de toda a cena. Gabriel pegou o dispositivo e passou a um dos advogados. Coronel Silva, quero uma análise completa desta gravação em 15 minutos. Identifique todas as violações de direitos civis, discriminação racial e assédio contra a família militar. Laura começou a suar visivelmente. Almirante, eu não sabia quem ela era. Se soubesse, tentou explicar. Gabriel interrompeu com voz firme e cortante. Se soubesse, teria tratado minha mãe com o respeito que merece como ser humano, não como um privilégio devido ao meu posto. Doutor Harrison, o cardiologista pediátrico que cuidava de Emily, aproximou-se cautelosamente. Almirante Montgomery, sou o médico da sua neta, Emily. Ela está estável, senhor. Sua mãe passou a noite inteira ao lado dela, garantindo cuidados constantes. Gabriel se virou para Laura com renovada fúria. Minha mãe passou a noite cuidando de uma criança de 8 anos em estado crítico, e você decidiu humilhá-la por estar no estacionamento de um hospital? Eu só estava cumprindo meu dever, balbuciou Laura, as mãos tremendo. Seu dever, repetiu Gabriel lentamente. Era humilhar uma senhora de 72 anos, viúva de um herói de guerra, mãe de um oficial militar, simplesmente por ser negra. Clara tocou suavemente o braço do filho. Gabriel, mostre-lhe a medalha. Gabriel segurou a medalha que Laura havia jogado no chão, erguendo-a diante dos olhos da oficial. Esta medalha pertenceu ao comandante Arthur Montgomery, meu pai. Ele morreu salvando um destroyer americano de um ataque inimigo. Sabe quantos homens ele salvou naquele dia, oficial Bennett? Laura não conseguia responder. 230 marinheiros, continuou Gabriel. 230 filhos americanos voltaram para casa graças à bravura do meu pai. E você jogou sua medalha no chão como se fosse lixo. O coronel Silva retornou com uma análise preliminar. Senhor, temos material suficiente para várias acusações federais. Discriminação racial, assédio à família militar, violação de direitos civis, abuso de autoridade. Clara interveio calmamente. Gabriel, observe que ela mencionou que não se importaria se você fosse almirante da Marinha, antes mesmo de saber quem realmente era. Gabriel olhou para Laura com intensidade. Você zombou deliberadamente da minha patente e agora terá que responder por isso. Laura estava em pânico. Por favor, almirante.
Posso pedir demissão, me desculpar publicamente. Tarde demais para desculpas, respondeu Gabriel friamente. Coronel Silva, envie esta gravação ao Departamento de Justiça, ao FBI e à mídia nacional. Quero que cada palavra preconceituosa desta mulher seja conhecida publicamente. Clara observou Laura desabar, sentindo uma mistura de satisfação e piedade. Oficial Bennett, disse Clara. Meu filho me ensinou que ações têm consequências. Você escolheu me julgar pela cor da minha pele e pela minha idade. Agora descobrirá como é ser julgada pelas suas próprias ações. Gabriel se dirigiu ao administrador do hospital. Quero um relatório completo sobre os protocolos de segurança deste hospital. Como é possível que uma funcionária assedie impunemente famílias de pacientes críticos? Almirante, providenciaremos uma investigação imediata, respondeu ele, visivelmente apavorado. Clara se aproximou de Laura pela primeira vez desde o início do confronto. Quando você humilhou uma senhora idosa, não pensou na família dela. Quando destruiu a dignidade de uma viúva de guerra, não considerou as consequências. Justiça não é vingança. É colher aquilo que se planta. Gabriel acenou para seus oficiais. Quero esta mulher investigada pelo FBI dentro de 24 horas. Cada caso de possível discriminação em seu histórico profissional será revisado. Este hospital implementará novos protocolos de proteção para famílias militares. Diante do poder esmagador da verdadeira autoridade, Laura finalmente compreendeu que não havia atacado apenas uma senhora idosa. Havia desrespeitado toda uma linhagem de heróis americanos. 6 meses depois, Clara Montgomery estava na primeira fila do Congresso Nacional, vestindo um elegante conjunto azul marinho com a medalha de seu falecido marido orgulhosamente exibida no peito. Ao seu lado, Emily, agora completamente recuperada, segurava a mão da avó enquanto assistiam Gabriel testemunhar diante do Comitê de Defesa. Perante o Comitê de Assuntos de Veteranos no Congresso Nacional, Clara Montgomery apresentou-se para discutir a nova lei de proteção às famílias militares. A discriminação contra famílias de militares não é apenas um ataque pessoal, declarou Gabriel Montgomery, sua voz ecoando pela sala lotada de congressistas e jornalistas. É um ataque aos valores pelos quais nossos homens e mulheres arriscam suas vidas todos os dias. A lei, que rapidamente ganhou notoriedade nacional como a Lei Clara Montgomery, estabelecia penalidades federais severas para qualquer ato de discriminação contra familiares de militares em hospitais, escolas e estabelecimentos públicos. O caso havia se tornado símbolo de como o preconceito racial e etário podia se disfarçar sob a aparência de protocolos de segurança. O Dr. Harrison, agora diretor de um programa nacional de conscientização cultural em hospitais, acompanhava o depoimento da galeria. Ele havia se tornado um dos maiores defensores da reforma, usando o incidente como estudo de caso em conferências médicas em todo o país. Enquanto isso, Laura Bennett assistia de seu pequeno apartamento nos subúrbios. Desempregada há 6 meses, ela havia perdido não apenas seu cargo no hospital, mas também sua certificação de segurança. A investigação federal revelou um padrão de comportamento discriminatório em casos anteriores. 3 outras famílias haviam denunciado assédio semelhante, todas negras ou hispânicas. Laura ainda mantinha uma lista não oficial de tipos suspeitos a serem monitorados mais de perto. "Mãe, por que está chorando?" perguntou Tommy, seu filho de 12. Anos encontrando-a na sala escura. "Não é nada, querido. Só um programa triste na TV", respondeu ela, limpando as lágrimas rapidamente. O que Laura não podia explicar era como uma manhã de arrogância havia destruído toda sua carreira e reputação.
O vídeo do confronto com Clara se tornou viral, com mais de 15 milhões de visualizações, transformando-se em um símbolo de consequências inevitáveis. Pedidos de emprego eram recusados assim que seu nome aparecia em pesquisas na internet, e sua ex-esposa conquistou a guarda total dos filhos, citando instabilidade emocional e preconceitos comprovados. De volta ao Congresso, Clara foi convidada a falar. Aproximou-se do microfone com a mesma serenidade que demonstrara no estacionamento do hospital. Honrados representantes, começou Clara, sua voz clara e firme. Não estou aqui por vingança contra quem me prejudicou. Estou aqui porque nenhuma família deveria passar pela humilhação que minha família sofreu, simplesmente por existir. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Quando meu marido morreu servindo este país, ele me disse que nossa verdadeira batalha seria conquistar respeito em casa, não no campo de batalha, continuou Clara. Jennifer Bennett me ensinou que essa batalha ainda não acabou. Mas também aprendi que justiça não é destruir pessoas. É criar um sistema em que o que aconteceu comigo nunca mais aconteça com ninguém. Os aplausos foram ensurdecedores. Gabriel observava a mãe com orgulho, enquanto congressistas de ambos, os partidos se levantavam em reconhecimento. Após o depoimento, mãe e filho caminharam pelos jardins do Capitólio. Mãe, você sabe que Jennifer perdeu tudo, certo? Emprego, família, reputação, disse Gabriel. Sente algum remorso? Clara observou Emily correr entre as árvores e respondeu. Gabriel, aprendi a diferença entre vingança e justiça. Vingança é pessoal e destrutiva. Justiça é transformar dor em propósito. E você acha que conseguiu isso? Questionou o filho. Clara sorriu, tocando a medalha de seu falecido marido. 15 hospitais já implementaram os novos protocolos. 3 universidades criaram programas de sensibilização. E uma lei federal protegerá milhões de famílias. Jennifer destruiu sua própria vida. Eu apenas escolhi construir algo melhor com as consequências. 6 meses depois, o Hospital Memorial se tornou referência nacional em atendimento respeitoso a famílias diversas. Um retrato de Clara e seu marido pendurava-se no saguão principal com a placa "Em honra à dignidade de todas as famílias militares". Gabriel fora promovido a comandante da Frota Atlântica, parcialmente devido ao reconhecimento nacional que o caso trouxe às questões de discriminação militar. Clara tornou-se consultora do Pentágono para assuntos de bem-estar familiar. Laura, por sua vez, trabalhava como faxineira noturna em um pequeno escritório. O único emprego que conseguiu após meses de rejeição. Seu antigo salário de $4.500 mensais havia caído para $1.000. Morava sozinha, visitava os filhos nos fins de semana alternados e carregava a vergonha de ser reconhecida como a mulher racista do vídeo viral. Em uma tarde quente de agosto, exatamente 1 ano após o incidente, Laura limpava um prédio comercial quando ouviu vozes familiares no corredor. Era Dr. Harrison, conversando sobre a implementação dos novos protocolos hospitalares. Agora teremos treinamento trimestral obrigatório sobre sensibilização cultural. Nunca mais uma família será tratada daquela forma, disse ele. Laura se escondeu no banheiro até que passassem, confrontando novamente a dura realidade. Sua vida havia se tornado um estudo de caso sobre as consequências do preconceito. Enquanto isso, Clara preparava o jantar para Emily, que agora passava todos os fins de semana com a avó. Vovó, você ainda fica triste por causa daquela mulher má do hospital? Perguntou a menina. Não, querida, respondeu Clara, abraçando a neta. Algumas pessoas nos tratam mal, não porque somos ruins, mas porque elas estão perdidas. O importante é nunca deixar que a maldade dos outros nos transforme em pessoas más. E a senhora nunca ficou má, insistiu Emily. Nunca. Clara respondeu com convicção.
Usei toda aquela dor para ajudar outras pessoas. É isso que seu bisavô teria feito. Naquela noite, enquanto assistia ao noticiário, Clara viu uma reportagem sobre Jennifer tentando reconstruir sua vida. Após alguns minutos de reflexão, enviou uma mensagem para Gabriel. Filho, acha que seria possível ajudar Jennifer a encontrar um trabalho decente? Não pelo que ela fez comigo, mas pelo que devemos fazer por quem quer uma segunda chance. Resposta de Gabriel veio rapidamente. Mãe, essa é exatamente a mulher que meu pai teria tentado ensinar. Vou ver o que posso fazer. Clara sorriu, sabendo que aprendera a lição mais importante. A verdadeira vitória não está em destruir inimigos, mas em construir um mundo onde todos possam encontrar dignidade e segundas chances. Jennifer Walsh tentou destruir Clara Montgomery num momento de vulnerabilidade, mas acabou destruindo apenas a si mesma. Clara aprendeu que a verdadeira justiça não é retribuir o mal recebido, é transformar sofrimento em sabedoria e usar essa sabedoria para melhorar a vida de todos.